É bom ter você de volta. Nesse vídeo nós vamos tratar da reversão ou da inversão do ônus da sucumbência, especialmente quando essa inversão se dá pelo julgamento de recurso de revista no âmbito do TST. Então, o objetivo desse vídeo é identificar o procedimento no caso de provimento do recurso de revista do reclamante, com acréscimo da condenação. Nós falamos aqui do recurso de revista do reclamante e isso não interessa apenas ao advogado ou advogada do reclamado, mas também à representação do reclamante, que deve estar atenta e informar em contrarrazões caso se verifique a deserção de recurso ou a não satisfação de algum pressuposto processual ou recursal. O primeiro elemento a se verificar, então, é o item 1º da súmula 128. Por essa súmula, então, por esse item dessa súmula, se tem que é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. O importante a se extrair desse item da súmula é a necessidade desse depósito do depósito recursal ser realizado a cada novo recurso até que se satisfaça, até que se garanta o valor integral da condenação. Um outro elemento a se verificar é aquele extraído do item 2º da súmula 25 do TST, cujo teor explicita que, no caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas, e se essas já foram devidamente recolhidas, descabe o novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. Deverá, ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia. O aspecto importante nesse caso é identificar que se não houver acréscimo ou atualização no valor da condenação em virtude do provimento de recurso, e a parte contrária, a parte recorrente, já tiver recolhido custas, em virtude da natureza de taxa desse recolhimento, não é necessário um duplo pagamento dessas custas, haverá necessidade simplesmente do reembolso posterior. A contrário, se deve verificar que acrescido ou atualizado o valor das custas por meio da alteração ou atualização do valor da condenação, a parte que recorra em subsequência deverá estar atenta a esse novo valor da condenação, com base no qual se determinará o necessário recolhimento de custos e, consequentemente, o preparo adequado ou não do recurso. O item 3º da súmula 25 é um dos aspectos importantes desse vídeo que justificam a sua elaboração. O item 3º, então, da súmula 25 diz que não caracteriza a deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final. Aqui o que ocorre? Por vezes pode ocorrer de o recurso da parte, especialmente do reclamante, ser provido, ou seja, acrescendo-se algum aspecto da condenação, mas não há explicitamente a indicação ou a fixação ou cálculo de um novo valor para as custas, ou seja, não se fixa expressamente no corpo do acórdão um novo valor de condenação, ainda que tenha havido um acréscimo na condenação. Aqui pode-se ter origem alguma complicação para o advogado, para a advogada que esteja menos atenta. E de outra parte, o advogado que represente a parte adversa deve estar atenta para identificar se o recurso da parte contrária foi adequadamente preparado com relação às custas e eventual depósito recursal. Então, o que ocorre? Se, ainda que tenha sido acrescido o valor da condenação, como por exemplo, com o provimento do recurso de revista do reclamante, não se tenha havido a fixação de um novo valor ou mesmo cálculo de um novo valor de condenação, a parte recorrente, a parte que vai recorrer da decisão que deu provimento ao recurso de revista do reclamante, deve estar atenta ao valor que tenha sido fixado na decisão imediatamente anterior àquela que deu origem ao recurso de revista. E esse valor é o que vai servir de base para a eventual necessidade de preparo recursal, tanto com relação às custas como a depósito recursal. Esse quadro vai servir de apoio para um exemplo. Assim, então, suponhamos que uma determinada reclamação trabalhista contenha dois pedidos, o P1 e o P2, e foram julgados pela sentença procedentes. Nesse caso, se fixou um valor de condenação de R$ 50.000. Em vista dessa decisão,
houve o recurso ordinário do reclamado, impugnando exatamente P1 e P2, os dois pedidos que foram julgados procedentes. Nessa ocasião, a parte, se tratam de condenação em pecúnia, realizará o recolhimento de custas e o pagamento de depósito recursal, o pagamento das custas e recolhimento de depósito recursal, com base nesse valor da condenação fixado em sentença. Suponhamos ainda que o acórdão regional, examinando o recurso ordinário do reclamado, dê provimento ao reexame do pedido 2 da reclamação inicial, ou seja, subtraiu da condenação o provimento de um dos pedidos, a procedência de um dos pedidos, remanesceu a condenação com relação a apenas um dos pedidos e, em vista disso, se fixou o novo valor da condenação em R$30 mil. Em geral, o que vai ocorrer é que o recurso de revista do reclamante vai estar isento de novo recolhimento, seja porque essas custas já foram recolhidas aqui em primeira oportunidade, seja porque o reclamante, em geral, é beneficiário da justiça gratuita. Nesse caso, então, suponhamos que o acórdão do TST, examinando o recurso de revista do reclamante, seja provido, ou seja, ele restabelece a sentença quanto à procedência dos dois pedidos, mas não fixa um novo valor da condenação. Nesse caso, o procedimento que deve ser adotado é a identificação do último valor da condenação fixado em decisão anterior. Nesse caso, o último valor de condenação fixado foi R$30 mil, e esse valor é o que vai ser considerado para eventual recolhimento de depósito por ocasião de eventual recurso do reclamado. Ou seja, houve uma modificação na condenação, acrescendo-se ao estado anterior, ou seja, até o acórdão do regional havia o provimento apenas a procedência do primeiro pedido do reclamante. O segundo pedido foi subtraído da condenação em virtude do provimento do recurso ordinário do reclamado. O acórdão do TST resultou no provimento do recurso de revista do reclamante com o restabelecimento da sentença quanto à procedência dos dois pedidos. Entretanto, não se fixou um novo valor da causa ou um novo valor da condenação, e se estaria diante da hipótese cogitada no item 3º da súmula 25. Nesse caso, poderia surgir uma dúvida, então, qual o valor de condenação que será considerado? O advogado ou a advogada deve observar, então, essa última valor da condenação fixado, ou seja, os 30 mil correspondentes ao acórdão regional, ainda que esse novo valor correspondesse ainda apenas ao provimento de um pedido. O fato do acórdão do TST ter reincorporado o provimento do pedido 2 não alterou, nesse caso, por falta de pronunciamento expresso, o valor da condenação, ou seja, o valor com base no qual se realizaria o depósito. Então, supondo que o reclamado tenha interesse no provimento ou no processamento de embargos ou de recurso extraordinário, ele teria que fazer, nesse nosso exemplo, um depósito recursal. E esse depósito recursal seria feito com base nesse último valor da condenação expressamente fixado. Em determinados casos que sejam mais complexos ou tenham uma relevância maior, seria interessante então que a representação judicial do reclamado, o seu advogado ou sua advogada, promovesse os embargos de declaração para que o TST, ou a turma do TST, de modo expresso, fixasse esse novo valor. Às vezes, um eventual acréscimo na necessidade de depósito recursal ou mesmo de nova necessidade de recolhimento de custas é mais simples do que se submeter a uma eventualidade de que algum julgador entenda que o restabelecimento da sentença indicou o restabelecimento do valor da condenação e, consequentemente, acarretando uma eventual deserção. Sim, uma consideração desse tipo poderia representar um eventual choque com a súmula 25. Entretanto, essa pode ser uma aleatoriedade que não é conveniente se submeter no caso de demandas mais relevantes. Uma observação que fecha nosso vídeo, então, é a da nova redação da OJ 140. O teor atual dela diz que, em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção se, concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do artigo 1007 do CPC, o recorrente não complementar ou comprovar o valor devido. O que é importante para nós aqui é identificar o que vem a ser considerado como insuficiente e fazendo uma distinção entre insuficiente e inexistente. Ou seja,
essa disposição do CPC do artigo 1007, que autoriza a concessão, ou que determina a concessão do prazo de 5 dias para complementação e comprovação do regular preparo recursal, estaria vinculada ao recolhimento insuficiente, ou seja, a parte efetuou um recolhimento, mas esse recolhimento não é o integral, não é o suficiente para satisfazer a necessidade de preparo recursal. Essa figura pode se distinguir, então, deve se distinguir daquele recolhimento inexistente, ou seja, a parte não recolheu nada. E nessa circunstância em que não há nenhum tipo de comprovação, não haveria necessidade, então, de concessão desse prazo. Ou seja, se o insuficiente é o que foi realizado, mas que não é o suficiente, como a própria designação refere, para a satisfação do preparo recursal. O inexistente seria aquele que não foi realizado de qualquer maneira, ou ainda que não foi comprovado. E parece ser essa a compreensão que vai prevalecer, ou seja, se a parte não faz nenhum recolhimento que seria devido de custos ou de depósito recursal, ela não poderá se beneficiar desse prazo estipulado no CPC e a deserção poderá ser deferida, poderá ser determinada imediatamente. Caso contrário, se a parte deveria fazer, por exemplo, um recolhimento de depósito recursal de R$9.000, mas faz apenas em R$8.000, nesse caso, a deserção só poderia ser declarada se fosse concedido o prazo e o recorrente nada fizesse. Então, esse é um primeiro contato que nós temos com essa hipótese de reversão ou inversão do ônus da sucumbência. Ao longo desses vídeos, nós vamos tratar da aplicação imediata dessa regra do preparo recursal. Mas, por hora, o importante é isso, ou seja, observar que, caso não seja fixado expressamente um novo valor de condenação, deve ser observado o último valor de condenação expressamente determinado nas decisões, no curso do processo. E fazendo a advertência que, em casos mais relevantes, pode ser conveniente que a parte interessada em recorrer promova os embargos de declaração para que se tenha a clareza na definição do valor da condenação e, consequentemente, de eventual necessidade de realização de preparo recursal. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.